Vamos lá, galera! Boa noite para vocês aí que estão no canal do Estúdio Aulas e também no canal do professor Léo Matos. Seja muito bem-vindo, boa noite. Parece que é a sina, né? Todas as vezes que eu vou dar aula aqui para a Polícia Federal, Polícia Civil, eu tô meio rouco. É estranho, né? Parece que chega na terça-feira a gente tá rouco. Será por quê, hein? Então, boa noite para vocês. Eu quero ver se o áudio tá saindo direitinho, vê lá se tá saindo direitinho, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá saindo direitinho o áudio, gente? Vamos lá. Fala aí pra mim. Tá saindo? Boa noite pra todos aí que estão aí presentes nos dois canais, tanto o canal do professor Léo Matos como também o canal do Estúdio Aulas. Beleza, tá dando para ouvir direitinho, né, gente? Beleza. Cláudio Roberto, Thaís, Samanta, galera tá entrando aí, né? Maria Pires, Tayane, Kathleen, fala aí de qual lugar que vocês estão falando, o áudio tá ok, eu vi que tá ok, beleza. Tranquilo, um pouco baixo não, Maria, não tem como tá baixo não. Aumenta o seu som aí. Ou sai o som ou não sai. Não tem como tá baixo. Aumenta o seu som aí, aumenta o seu áudio. Vamos lá, Simone Rangel tá aí, Catarina, Tayane Sena, Flávio, João Vitor aí da Ceilândia, Terra Boa, né? O Robson aí de Salvador. Então a galera tá começando a entrar aí, né? Todo mundo começando a entrar. Vamos lá, gente, presta atenção. Nós vamos aqui para a nossa aula de número 3 de revisão final de informática para a Polícia Civil do Distrito Federal. Se você ainda não assistiu as duas primeiras aulas, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link da playlist dessa revisão final. Essa revisão final já tem umas 2 ou 3 semanas que eu estou aqui fazendo junto com vocês, né? Teve uma semana que eu não fiz a aula, eu acho que era porque eu estava com um problema na voz, né? E depois a gente fez a segunda aula semana passada e hoje é a terceira aula de revisão gratuita aqui no YouTube para vocês que vão fazer o concurso da Polícia Civil. Lembrando que eu resolvi fazer essas aulas aqui de forma gratuita para ajudar você aí nessa revisão final, com os pontos mais importantes aí do nosso edital de informática para a Polícia Civil, agente de polícia. Ah, professor, vou fazer só escrivão. Só escrivão você dá uma lida no edital. Se os tópicos que tiverem aqui baterem com o seu edital, você estuda. Se não, não tem para que você estudar. Por exemplo, já vou te adiantar, os tópicos da aula de hoje não servem para escrivão, tá? Eu não tenho mineração de dados em escrivão, eu não tenho Big Data em escrivão. Agora eu quero que você dê uma olhada no edital de escrivão para ver se tem teoria da informação, que nós vamos falar sobre teoria da informação hoje também. Eu não sei se tem, eu não estou lembrado se tem. Eu sei que agente de polícia tem teoria da informação, mineração de dados, Big Data, que são os assuntos aqui que nós vamos pegar mais firme na aula de hoje, tá bom? Lembrando que também, se você não assistiu as primeiras aulas, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para a playlist dessas aulas. São 3 aulas com essa que eu estou fazendo hoje e eu ia fazer só 3 aulas. Já resolvi agora aqui fazer uma outra aula na semana que vem, na semana da prova mesmo. Na terça-feira que vem, eu também estarei com vocês fazendo mais uma aula aqui, será a 4ª e última aula de revisão gratuita para vocês. Estou fazendo isso gratuitamente para vocês, só que tudo aqui a gente tem que pensar em uma via de mão dupla. Como assim via de mão dupla? Aí abaixo você vai encontrar uma setinha para compartilhar esse vídeo. Então você clica nessa setinha, compartilha nos grupos de WhatsApp que você tá, fala assim, ó, a aula ainda não começou, vamos lá participar da aula, porque eu ajudo você, você ajuda outras pessoas que estão precisando dessa força, dessa reta final. A informática nós vamos ter em torno de 20 a 25 questões nessa prova, então essas pessoas precisam dessa força também. Então eu te ajudo, você ajuda outras pessoas, essas pessoas conhecem o trabalho aqui também da nossa equipe do Estúdio Aulas e também o meu trabalho como professor há mais de 18 anos aí no mercado, e aí
todo mundo se ajuda e é assim que deve ser o mundo, né? A gente tem que ajudar, ser ajudado e assim o mundo fica melhor. Galera, vamos fazer o seguinte, já vamos começar, eu acho que todo mundo já entrou aí, né? Eu acho que todo mundo já está entrando aí, ó. Entrou a professora Tatiana, Kevin, Samantha, Joyce, tá todo mundo participando aí. A Juliana perguntou se serve para o Banco do Brasil. Tem nada a ver com o Banco do Brasil isso aqui, tá? A prova aqui, a reta final aqui é para a Polícia Civil do Distrito Federal. A matéria não tem nada a ver com o Banco do Brasil. Se tivesse a ver aqui, eu até avisaria para vocês assistirem, mas não tem nada a ver, tá bom? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos fazer o seguinte, vocês que estão aqui no canal do Estúdio Aulas, deixa eu só dar uma olhada, quem está lá no meu canal, no canal do professor Léo Matos, que tem uma galera lá também, estamos transmitindo esse evento para 2 canais, deixa eu ver quem está participando lá. Parece que lá não começou o evento ainda, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui. Eu não sei por que lá não começou o evento. Vou fazer o seguinte, lá eu vou escrever lá no chat para a galera vir por Estúdio Aula. Só um minutinho, gente. Lá não começou no outro canal o evento, ó. Vou botar aqui só um texto rapidinho. Evento transmitido no canal do Estúdio Aulas. Canal Estúdio Aulas. Deu algum problema técnico na transmissão dos 2 eventos, dos 2 canais aí. Eu só vou avisar aqui rapidamente o pessoal que está lá esperando para eles irem para o canal do Estúdio Aulas, tá bom? Então, beleza. Para todo mundo ficar vendo o evento aí, não perder a aula, tá bom? Então, tranquilo, né, gente? Eu acho que a gente já falou demais, já vamos começar a nossa aula. Quem tiver aí, tá beleza? Quem não tiver, tudo bem também. Vamos aqui começar a nossa aula. Lembrando, nós vamos falar de que hoje? Nós vamos falar de teoria da informação, um assunto que certeza vai ter questão na prova, mineração de dados. Esses são os 2 assuntos mais importantes que nós vamos ter hoje aqui, tá bom? Dentro da nossa aula de hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mesa, vamos aqui para a mesa, para a gente começar a nossa aula. Eu que estou controlando tudo aqui hoje, como vocês sabem, eu estou controlando através do meu celular, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar. Revisão final de informática, Polícia Civil, nós vamos falar desses 2 tópicos hoje. Nós vamos falar de teoria da informação e também nós vamos falar sobre mineração de dados, tá bom? Primeira coisa, a gente tem que saber qual é a diferença entre dados, informação, conhecimento e inteligência, tá bom? Dados, informação, conhecimento e inteligência. Primeira coisa que você tem que lembrar é que dados são registros soltos, aleatórios, são dados brutos, tá? Dados não têm um significado útil, eles são registros soltos, aleatórios, sem qualquer significado. Os dados são brutos, sem qualquer organização. Simples observações do estado do mundo, é a matéria-prima da informação. Já a informação já é algo útil, então esses que são dados que vocês estão vendo aí, ó, isso aí é tudo dado. Ó. Maria, japonesa, Brasília, isso aí é tudo dado. Esses dados, eles devem ser organizados, eles devem ser colocados de uma forma que traga alguma informação útil para o ser humano, para o cara que está analisando. Porque do jeito que está aí, beleza, você até sabe que está escrito em Maria, que Maria é uma pessoa japonesa, Brasília, você sabe o que está escrito aí, mas não tem um significado útil. Você vai falar Maria, Maria, comida, Brasília, japonesa, 22, mas você não tem um significado útil. Quando esses dados são organizados, quando eles estão estruturados, quando eles têm uma forma mais fácil de você ter o entendimento daquela relação entre aqueles dados, aí se transforma em informação. A informação é exatamente depois que a gente tem a estruturação desses dados. Depois que esses dados são organizados, relacionados, eles já não são mais dados aleatórios, são dados depois de organizados que geram significados úteis para aquele que está analisando. Então, veja que quando a gente fala de dados, os dados são matéria-prima para que nós tenhamos informação.
Então vamos aqui fazer um exemplo aqui da própria Polícia Civil. Quando eu chego em uma delegacia para fazer uma ocorrência, vamos imaginar que meu carro foi furtado. Eu chego na delegacia, né? Eu chego lá na delegacia e falo assim: ó, meu carro foi furtado e eu vim fazer uma ocorrência. Aquele que está sentado ali, que vai fazer a minha ocorrência, que vai digitar, ele vai me pedir meus dados. Ele vai falar qual é o seu nome, qual é o seu telefone, qual é o seu endereço, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Bateram no meu carro, furtaram meu carro. Então, dados são todos esses que eu estou informando para aquele que está registrando no sistema. Presta atenção para você entender. Então, o cara está lá registrando meus dados, fazendo a ocorrência, meu nome, meu telefone, meu endereço. O fato que aconteceu também é um dado. Ó, o cara bateu no meu carro, o cara furtou o meu carro, ó, o cara me assaltou com a mão, me apontou um revólver. Isso tudo são fatos. Fatos, eventos, dados aleatórios, dados brutos, são todos apenas considerados dados. A partir do momento que esses dados são registrados no sistema de ocorrência da Polícia Civil, esse sistema vai organizar esses dados, vai gerar relatórios e em cima desses relatórios um policial, um delegado adquire aquela informação sobre determinada ocorrência. Ah, essa ocorrência foi uma ocorrência de furto, furtaram o carro tal, quantos carros furtaram nessa semana, quantos roubos tiveram nessa semana e na semana passada. Isso já são informações, porque os dados estão relacionados e estão trazendo um significado útil para o agente de polícia, para o delegado. Então, dado é isso. Dados são dados brutos, são eventos, são fatos. Isso são dados. Depois esses dados organizados por um sistema de informação, por isso que o nome é sistema de informação, o sistema de ocorrência lá da Polícia Civil é um sistema de informação, porque ele pega esses dados, de alguma forma, organiza e traz relatórios úteis para o delegado, para o policial civil. Sistema de informação. Claro que sistema de informação não é só isso. Ainda bem que não cai na nossa prova o conceito de sistema de informação e tudo, eu só estou dando um exemplo, tá? Então, dado é uma coisa e informação é outra. Toma muito cuidado que o CESP uma vez colocou na prova dele que dados poderiam ser eventos, fatos, estava correto. Muitas pessoas, professor, evento, um fato que ocorreu, um evento que ocorreu é um dado? É um dado. Então volta lá. Então dado é tudo isso aí, ó, registros soltos, aleatórios, sem qualquer significado útil, os dados brutos, uma simples observação sobre o estado do mundo. Fatos, eventos, isso tudo aqui é considerado dado. Tá bom? Isso é considerado dado. E aí o sistema da Polícia Civil vai organizar e vai gerar informações, vai estruturar esses dados e vai gerar informações que trazem significados úteis, relatórios. A informação é derivada dos dados, sem um sentido ou um contexto significam muito pouco. Então, a informação é derivada dos dados. Os dados são matéria-prima para a informação. E a informação é a matéria-prima para o conhecimento. E aí, o que é o conhecimento, gente? O conhecimento é aquilo que você adquire ao fazer uma análise das informações. Então, você tem aqui, ó, presta atenção, vou até pedir uma tela branca aqui. Você tem a pirâmide, ó. Você tem a pirâmide. A base da pirâmide aqui são dados, ó. A base de tudo são dados. Então aqui estão todos os dados, os registros de ocorrência, os nomes das pessoas envolvidas, os fatos, os eventos ocorridos, o endereço de uma pessoa, o nome de uma pessoa. E aí o sistema da Polícia Civil, quando o cara cadastra esses dados para fazer o sistema de ocorrência, gera o que a gente chama de informação. Essas informações vão ser analisadas pelo delegado, pelo policial agente,
pelo escrivão. Ele vai pegar essas informações que já são dados organizados, né? Relatórios emitidos pelo sistema, consultas. Ele vai pegar isso aqui e vai estudar essas informações, analisar essas informações para gerar nele um conhecimento sobre aquilo que ocorreu. Então veja, quando eu registro uma ocorrência, quando eu estou lá registrando uma ocorrência, eu estou passando dados para a polícia. O sistema de informação correlacionou esses dados, organizou esses dados, gerou informações, relatórios. E aí o delegado, o agente, estuda essa informação e obtém um conhecimento sobre algum fato, tá? E em cima desse conhecimento, o agente ou o delegado toma decisão. Ele toma decisão com base em um conhecimento, é o que a gente chama de inteligência. A inteligência é o uso do conhecimento para uma tomada de decisão. Eu vou até colocar aqui, ó, um pouquinho menor a inteligência. Então veja, os dados, se a banca quiser sacanear com você, porque você estudou fraquinho isso aqui, tenho certeza que você só estudou o que é dado, o que é informação, mas se cair uma questão muito subjetiva, pode ser que você não entenda o que ele está falando, mas ele pode dizer que os dados são a base para informação, o conhecimento e a inteligência. E os dados são base para todos eles, porque os dados são a base da pirâmide. Tem muitos dados, ó, tem muitos dados, beleza. As ocorrências geram muitos dados. Em cima desses dados tem informações. Em cima dessas informações o cara obtém um conhecimento. E se ele usar esse conhecimento para tomada de decisão, é o que a gente chama de inteligência. Inteligência é o uso do conhecimento para uma tomada de decisão. Lá dentro da polícia vai ter um setor de inteligência que vai gerar conhecimento, vai pegar informações, gerar conhecimento para uma tomada de decisão, que é o setor de inteligência da Polícia Civil. Então aqui eu fiz uma diferenciação entre dados, informação, conhecimento. Nunca esqueça que dados é a matéria-prima da informação, a informação é a matéria-prima do conhecimento e o conhecimento é a matéria-prima da inteligência. Nunca esqueça dessas definições e desse desenho da pirâmide para você fazer uma análise subjetiva das questões. Porque se o CESP quiser sacanear, ele sacaneia, tá? Quando a gente fala então de conhecimento, vamos aqui pegar o conhecimento. Conhecimento é a informação processada, transformada em experiência, tá? Isso é o conceito de conhecimento. Então eu tenho os dados, dos dados eu tenho um sistema que gera informações, em cima dessas informações eu obtenho um conhecimento. Esse conhecimento, ele pode ser um conhecimento tácito ou ele pode ser um conhecimento explícito. O conhecimento tácito é aquele conhecimento, é aquela experiência que ele fala aqui no texto. O conhecimento é a informação processada e transformada em experiência pelo indivíduo. O conhecimento tácito, ele é interno. Ele é interno. Ele está na mente da pessoa. O conhecimento tácito, ele é interno. Ele está na mente da pessoa. É a experiência. É aquele adquirido com experiência do indivíduo. Todos aqueles que já trabalham na Polícia Civil há muito tempo, eles têm um conhecimento tácito sobre a função policial. Aquele cara que está trabalhando lá na Polícia Civil, que já está quase aposentando, ele tem um conhecimento muito tácito, muito interno, um autoconhecimento tácito, uma experiência na carreira policial de muitos anos, certo? Esse conhecimento tácito, ele é aquele conhecimento adquirido ao longo dos anos, com experiência, né? Claro que você pode adquirir também o conhecimento tácito em pequeno prazo também. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso.
mas eu quero que vocês entendam a diferença entre conhecimento tácito e explícito. O conhecimento explícito, ele é o conhecimento externalizado, ele é o conhecimento externo. Ele é aquele que naturalmente é expresso, é documentado. É aquele que você vai ver na forma escrita, certo? Esse é o conhecimento explícito, externo. Naturalmente, quem tem o conhecimento tácito, né, e tem uma grande experiência naquele conhecimento tácito, ele pode externalizar esse conhecimento tácito, tornando ele expresso, documentado, escrito, formando um documento, um manual, um livro. Esse é o conhecimento explícito. É aquele que você encontra em manuais, aquele que você encontra em livros, que surgiu de alguém que tinha um conhecimento tácito. Foi a transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito. Certo? Então veja, agora a gente já sabe diferenciar o que é um conhecimento tácito de um conhecimento explícito, de um conhecimento externo, tá? Vamos lá, presta bem atenção. Como eu falei para vocês, deixa eu voltar aqui para mim a tela. Vamos discutir um pouquinho aqui, vamos lá. Veja, como eu falei para vocês, olha para cá. Como eu falei para vocês, conhecimento tácito é aquele que é interno. Então, por exemplo, eu tenho um conhecimento tácito de muitos anos na área de informática. Eu senti necessidade de externalizar esse meu conhecimento. Então, eu peguei esse meu conhecimento que é tácito, deixa eu só ligar esse ar-condicionado aqui. Eu peguei esse meu conhecimento tácito e escrevi um livro. Eu escrevi um livro que já tem muitos anos aí, eu tenho 4 livros, e esses livros também são conhecimentos do Léo Matos. Só que esse conhecimento agora não é mais tácito apenas. Além de tácito, que está aqui na minha mente, ele também está explicitado em um livro. Está documentado, expresso, entendeu? Então, quando eu tenho um livro, o livro é um conhecimento, só que ele é um conhecimento explícito, externo. Ele não é tácito. Entenderam? Quando vocês chegarem na Polícia Civil e tiver uma pessoa muito antiga lá, essa pessoa muito antiga tem muito conhecimento tácito a respeito da Polícia Civil. Você não tem esse conhecimento porque você não trabalhou na Polícia Civil, você não está trabalhando lá dentro, você não tem esse conhecimento, você vai adquirir ao longo do tempo. Então, quando você chegar lá, você vai sentar do lado daquele que é mais antigo e você vai falar assim, ó, eu quero aprender isso aí que você sabe. Quando você falar para essa pessoa que você quer aprender aquilo que você sabe, que ele sabe, ele vai te dar 2 opções para você aprender aquilo que ele sabe. Ele pode te dar a opção dele conversar com você e te ensinar e você imitar ele. Imitar quer dizer olhar o que ele faz e repetir o que ele faz. Ou ele vai te dar uma outra opção, ele vai falar, estuda esse manual aqui. Quando ele que tem um conhecimento tácito, presta atenção no que eu vou te contar agora. Ele que tem um conhecimento tácito de muitos anos na Polícia Civil, quando ele te passa esse conhecimento dele para você, ele está passando o conhecimento tácito diretamente para você, falando com você, conversando com você, explicando, pedindo para você fazer isso, fazer aquilo, e ele vai te orientando. Ele está transformando o conhecimento tácito dele em outro conhecimento tácito porque está indo na sua mente. Agora, quando esse agente de muitos anos que está lá pega um manual e fala, leia esse manual, ele está pegando o conhecimento tácito e te passando para explícito, porque ele está pegando o manual e te passando. Então, esse repasse de conhecimento, presta atenção, esse repasse de conhecimento, essa transformação de conhecimento, a gente chama de espiral do conhecimento.
Espiral do conhecimento é a transformação, o repasse do conhecimento tácito para explícito, explícito para tácito, explícito para explícito, e a gente tem que saber como é que funciona esse espiral do conhecimento. E eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona. Agora que vocês já sabem o que é conhecimento tácito, explícito, fica mais fácil entender isso aqui para vocês, tá bom? Então presta atenção que eu vou estender um pouquinho esse conteúdo para vocês entenderem como é que funciona. Então veja, o espiral do conhecimento. Eu estou aqui. Eu, Léo Matos, tenho conhecimento tácito. Certo? Eu, Léo Matos, tenho um conhecimento tácito de muitos anos de informática. Eu, Léo Matos, passei esse conhecimento tácito para um livro. Um livro de informática. Livro de informática. Certo? Então eu escrevi o livro. O que era tácito tornou explícito. Tudo bem? De tácito para explícito. Quando eu transformo o conhecimento de tácito para explícito, isso se chama, dentro do espiral de conhecimento, externalização. Processo de externalização do conhecimento. Sempre que falar na prova o processo de externalização do conhecimento, eu estou externalizando o meu conhecimento, eu estou transformando o meu conhecimento interno, tácito, em externo quando eu escrevo o livro. É um processo chamado de externalização. Presta atenção, de tácito para explícito, eu estou externalizando o meu conhecimento. Aí você pega meu livro, você lê meu livro. Qual é o objetivo de você ler meu livro? Você vai ler meu livro de informática para obter conhecimento, né? Então você vai estudar meu livro, o livro é uma informação apenas. O livro é uma informação. Tá ali um conjunto de palavras, um conjunto de dados bem organizados, né? Ali o livro é uma informação. Você vai ler esse livro, né? Vai ter um conhecimento, né? Vai estar adquirindo conhecimento, tá pegando o conhecimento explícito que eu coloquei lá nele, né? Ele é muito mais que uma informação, porque ele já é um conhecimento meu que eu externalizei. Ele é até mais, vamos dizer assim, ele é mais do que uma simples informação, porque eu já externalizei. Lá eu explico, eu não só jogo a informação no meu livro, né? Ali são várias informações, mas eu estou explicando a informação do jeito que eu entendo na minha mente. Então eu estou externalizando o conhecimento nesse livro. Você vai pegar esse livro e vai juntar esse livro com outros livros. Você vai pegar outro livro de informática de outro professor. Você vai falar, eu vou pegar o livro do professor Léo Matos, que é muito legal, mas eu vou pegar o livro de outro professor que também é legal. Eu vou juntar esse conhecimento. Então você está pegando explícito e explícito. Quando você pega explícito em explícito, você está combinando esses dois conhecimentos. Isso é o que a gente chama de combinação. Presta atenção. Combinação. Combinação é você pegar o conhecimento externo, explícito, e combinar com outro conhecimento explícito. Você vai combinar esses dois conhecimentos. Porque você está querendo estudar melhor, você está pegando o livro do professor Léo, o livro de outro professor, você está combinando. Isso é combinação. E quando você lê esses dois livros, quando você entende esses dois livros, quando você faz o cruzamento de informações desses dois livros e transforma esse conhecimento explícito em tácito, em interno, você está fazendo o processo de internalização. Internalização. Você está internalizando essa combinação de conhecimentos externos, você está internalizando para transformar em tácito. Pronto. Você está bem agora. Aí, você senta com uma pessoa. Ó, isso aqui é o Léo, né? O Léo. Você senta com uma pessoa, pode ser comigo mesmo,
e fala, Léo Matos, eu entendi bem pra caramba esse conhecimento, vamos conversar um pouquinho sobre informática aqui? Vamos conversar um pouquinho? Aí a gente bate um papo e você me passa informações que eu vou internalizar, mas nesse caso, de tácito para tácito, a gente chama de socialização. Então, presta atenção. Quando é de tácito para explícito, é externalização. Quando é de explícito para explícito, é combinação. Quando é de explícito para tácito, você está internalizando. Você lê o livro internalizando. E quando você passa de tácito para tácito, quando começa a conversar com a pessoa sobre um conhecimento e passa para outra pessoa diretamente, sem ser por livro, sem ser por manual, é socialização. Isso aqui é o que a gente chama de espiral do conhecimento. Tira uma foto do espiral do conhecimento aí. Não é difícil, mas você tem que lembrar disso aqui, que é possível ter uma questão na prova, tá? Então vamos aqui só para ver se vocês entenderam. Vamos lá. Vocês têm que entender isso aqui bem. Vamos lá, presta atenção. Deixa eu sair aqui, vou voltar na tela, tiro uma foto. Olha aqui. Então vamos voltar àquele exemplo do policial civil. O policial civil já tem 10 anos lá trabalhando na Polícia Civil. E você passou no concurso agora. Se Deus quiser, você vai passar nesse concurso agora. Se Deus quiser. Mas você entrou na Polícia Civil sem saber nada. Aí você chegou lá no agente e falou, pô, queria que você me ajudasse aí, cara, a conhecer mais do sistema. Eu preciso conhecer, eu preciso obter conhecimento sobre a Polícia Civil, sobre o meu cargo. Aí o agente da Polícia Civil vira para você e fala assim, ó, aqui tem um manual. Toma esse manual aqui e lê esse manual. Se o agente faz isso para você, ele está pegando o conhecimento externo, o conhecimento explícito, né, esse explícito, e está te passando. Quando ele passa do explícito e você vai ler esse explícito e vai internalizar esse explícito, esse processo é chamado de internalização. Ele te deu um explícito, você pegou um documento explícito, que é o manual, leu o manual, internalizou na sua mente, isso é chamado de internalização. Agora, se você sentasse do lado do policial civil e ele te passasse tudo ali mastigado, vamos fazer assim, eu quero te ver se você está fazendo, me imita dessa forma, faz dessa forma, ele está passando de tácito, que é dele, para você tácito de novo. Aí é a socialização desse agente com você. Então tem termos, eu vou botar na tela de novo para você não errar isso aí na prova, tá bom? Tá aí, ó. Beleza? Vamos lá. Matamos essa questão, vamos para inteligência. Inteligência, eu já falei também que inteligência é a ação baseada no conhecimento. Tá? A Priscila Fonseca falou, não sabia que esse assunto tinha relação com informática. Tá no edital da Polícia Civil. Teoria da informação, tá? É só ler lá o edital. Então veja, inteligência é a ação baseada no conhecimento, como eu falei. O cara adquire o conhecimento através das ferramentas de conhecimento que nós vamos ver agora. E aí, em cima desse conhecimento, ele toma uma ação, ele toma uma atitude, tomada de decisão. Inteligência é tomada de decisão. Se você tem conhecimento e não toma decisão com base nesse conhecimento, não é inteligência. Tá bom? Vamos lá. Questão de número 1. O conhecimento é embasado na inteligência das informações que são coletadas e analisadas para uma organização. Vamos lá, lê isso aí. Fala para mim, certo ou errado? O conhecimento é embasado na inteligência das informações que são coletadas e analisadas para uma organização. E aí? Questão errada, né, gente? Por que essa questão está errada, gente? Porque ele inverteu. Né? Ele inverteu, ó. O conhecimento é embasado na inteligência. Não. A inteligência, acontece muito isso nas provas, viu, gente? Eles mudam os termos. A inteligência é embasada no conhecimento das informações. Ele inverteu, tá? Ele colocou o contrário. Beleza? Entenderam essa questão? Bota aí no chatzinho para mim.
Entenderam o espiral do conhecimento, gente? Gostaram da explicação do espiral do conhecimento? Essa matéria é muito subjetiva. Se a gente não tiver alguns exemplos, alguns esqueminhas para a gente entender, fica difícil de levar essa matéria para a prova, porque é muito subjetiva. Essa matéria ela cai muito em administração, gestão de pessoas, mas ela caiu aí no nosso edital, teoria da informação. E antigamente na Polícia Civil, gente, caía a administração para escrivão. Caía a administração, caía a gestão de pessoas. Hoje não cai mais, mas antigamente caía. E aí eles quiseram colocar aí teoria da informação dentro do edital da Polícia Civil, tá? Então, matamos aí o que é conhecimento. Ó, a gente matou o que é conhecimento, o que é inteligência, o que é dado e o que é informação, a diferença. Olha a questão de número 2. A informação caracteriza-se por ser frequentemente tácita, bem como pode ser de estruturação e captura difícil em máquina. Vamos lá, olha o que ele fala. A informação caracteriza-se por ser frequentemente tácita. O que é tácito, gente? É a informação ou é o conhecimento? É errado, né? A informação não. O conhecimento caracteriza-se por ser frequentemente tácito, porque ele é interno, bem como pode ser de estruturação e captura difícil em máquina. Realmente, conhecimento para ter captura em máquina é difícil, mas aqui não é informação, aqui é conhecimento, tá? Essa questão, ele inverteu tudo, tá? Ele inverteu tudo nessa questão aí. Beleza? Então aqui o conceito é de conhecimento. Tá vendo? O CESP inverte os conceitos. Falou tácito, gente, é o conhecimento, tá? Tácito, interno, adquirido com experiência. Informação não é adquirida com experiência. Informação é um sistema que gera a informação. A informação é gerada por sistemas que organizam, né, dados. Claro que tem pessoas que também conseguem organizar dados para obter uma informação. Mas como a gente está falando de informática, o sistema vai gerar informação para você. Quando você estiver trabalhando na Polícia Civil, não é você que tem que ficar ali pegando dados, fazendo um monte de... Não, o sistema vai te mostrar relatórios. Se você falar assim, eu quero saber quantos crimes tem nessa região aqui, o sistema vai te mostrar a informação. Ele vai pegar todos os dados, organizar os dados, correlacionar os dados e vai te dar uma informação, ó. Teve tantos crimes aqui nessa região. E aí, com essas informações, vocês vão estudar essas informações, analisar essas informações e obter conhecimento, que é o conhecimento tácito. E aí depois você pode documentar isso em um livro, em um manual, tornando o tácito em explícito. Tem que saber essa diferença, tá? Senão vai dar mal na prova. Vamos lá. Questão de número 3. O atributo de inteligência depende mais da qualidade da informação disponível do que da sua quantidade, tendo, portanto, natureza qualitativa. Então ele fala, ó, o atributo da inteligência, ó. O que é a inteligência? A inteligência é eu usar o conhecimento. Inteligência é eu usar o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, né, que eu estudei, que eu correlacionei ali, fiz toda a análise, obtive o conhecimento, eu uso esse conhecimento para agir. Usar o conhecimento para ação. Quase não sai o A aqui, ó. Usar o conhecimento para ação. Então, quando a gente fala de usar o conhecimento para ação, que é a inteligência, depende muito mais da qualidade mesmo da informação e não da quantidade. Se eu tiver muitas informações, eu fico perdido. Tem que ter qualidade, a informação tem que ter qualidade para eu ter um conhecimento, tá? E em cima desse conhecimento, tomar uma atitude. Então aqui a questão está correta, é muito mais importante do que quantidade, a qualidade da informação. Sistemas de inteligência, né? Os sistemas de inteligência são aqueles que vão trazer informações muito mais resumidas, informações muito mais diretas para eu tomar uma decisão, né?
Imagine você tomar a decisão com quantidade de informação. Não, você toma a decisão é com qualidade da informação. Qualidade. É qualidade, não é quantidade. Olha para cá. Você chega e aí você tá lá você tá na inteligência da Polícia Civil. E aí a galera descobriu que vai ter um carregamento de droga em algum lugar. E aí várias pessoas estão trazendo informações, um monte de informação, uma quantidade exagerada de informação sobre esse carregamento de droga. Você fica louco com esse tanto de informação. Não é a quantidade de informação que vai te fazer tomar uma decisão, é a qualidade, a informação assertiva. Certo? Por isso que ele falou nessa questão sobre isso. Mas vamos voltar lá. Então matamos aí questão número 3. Não é a quantidade de informação, é a qualidade que essa informação me traz. Questão 4. Os 4 processos importantes para a conversão do conhecimento são socialização, externalização, combinação, internalização. Questão correta. Espiral do conhecimento. É o espiral do conhecimento. Questão 5. Os modos de conversão do conhecimento. Tácito em explícito. Ó, tácito em explícito. Refere-se à socialização e à combinação. Veja, quando eu transformo tácito em explícito, externo, o que eu estou fazendo? Eu estou externalizando. Não é socialização, aqui é externalização. Tá vendo por que é importante? Aqui é externalizar. O que era interno, eu documento, eu coloco em um livro, em um manual, eu externalizo. Então não tem nada a ver com socialização. Socialização é tácito para tácito, tá? Tácito para tácito. Então esse item aqui tá errado. Beleza? Então volta aqui. Então, ó, a gente fez uma revisão rápida. Vocês viram que eu peguei só os pontos fundamentais da teoria da informação. A diferença entre dados, inteligência, conhecimento, tá? E dados, conhecimento, dados, informação, conhecimento e inteligência. E ainda mostrei como é que ocorre o processo de conversão de conhecimentos. Isso é muito importante para a sua prova. Esses conceitos que eu dei aqui é o que tem mais importante dentro da teoria da informação. É isso aqui que eu passei para vocês. Claro, a gente não tem como ver tudo de teoria da informação. No meu curso completo eu dei isso, claro. Mas na revisão aqui eu só estou pegando os pontos fundamentais e, cara, eu tenho certeza que no dia da sua prova você vai falar, rapaz, isso aí eu vi lá naquela revisão do Léo. Porque isso aconteceu na Polícia Federal e acontece em outras provas também, né? Quem fez, por exemplo, as minhas revisões da Polícia Federal deram muito bom. E é sobre isso até que eu quero falar com vocês. Semana que vem, claro, a gente já tem um encontro marcado aqui semana que vem, né? Mas semana que vem, se você mora em Brasília, se você mora aqui em Brasília, ou vai fazer a prova aqui em Brasília, na semana da prova, de segunda a sexta-feira, anota na sua agenda aí, anota isso aí, essa informação no seu caderno. De segunda a sexta-feira, semana que vem, nós vamos ter o que a gente chama de Ironman, Semana Intensiva para a Polícia Civil. Esse Ironman é presencial e ele vale muito a pena. Esse Ironman, só para você ter noção, na última prova da Polícia Federal, quem foi no Ironman e assistiu minha aula, tinha 13 ou 14 questões na prova da Polícia Federal só nessa aula do Ironman. Parecia que a gente já sabia o que ia cair, só na minha matéria. Em português tinha, se eu não me engano, 12 questões. Contabilidade, parece que de 16 caíram 6, estava 6 na revisão final. Então, cara, a revisão final é muito boa. Se você mora em Brasília, eu te convido a conhecer. Vai ter turma de manhã e turma à noite, tá? É uma semana de aula, aí tem informática, contabilidade,
Tem outras matérias, direito penal, processo penal. Não vão ser todas as matérias, mas as mais importantes vão estar nessa semana do Ironman. Professor, como é que eu fico sabendo? Você vai entrar no... Vou botar aqui para vocês, ó, a informação e a gente já vai para a matéria. Eu tô falando isso porque eu quero ajudar vocês também nesse sentido, de escolher o evento certo na semana da prova. Só quem estiver morando aqui em Brasília, tá? Quem mora aqui em Brasília ou vai fazer a prova aqui em Brasília ou mora aqui perto, que dê para fazer. Porque o Ironman ele vai ser de segunda a sexta-feira, é uma semana intensiva, né? É uma semana muito tradicional que a gente faz aqui em Brasília. Na verdade vai ser em Taguatinga Sul, no Pistão Sul, Taguatinga, no Espaço Campus de Taguatinga. Você vai anotar aí, ó, Espaço Campus, é um curso presencial aqui em Brasília, né? Momento Jabá aqui, Momento Jabá, Espaço Campus de Taguatinga. Muito bom, cara, vocês vão gostar muito. Eu sou suspeito de falar porque eu acho o evento muito bom mesmo, eu gosto muito. E aí, se você quiser entrar em contato, você vai entrar no @Espaço Campus Concursos, que é o Instagram deles, @Espaço Campus Concursos. Tem o WhatsApp também, anota aí pra gente voltar para a aula. É muito importante eu passar isso aqui para vocês, porque eu sei que vocês estão procurando, né? A gente tem poucas vagas lá, liga lá amanhã mesmo, já garante sua vaga, ou depois de amanhã, sei lá. É semana que vem inteira, vai ser muito bacana. Eu já tô com compromisso com vocês, eu vou estar lá e vou passar, sim, muitas questões da prova, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu vou passar aqui o WhatsApp para vocês, porque aí fica mais fácil também depois de vocês falarem com eles lá e fazer sua inscrição, tá? O WhatsApp é esse aqui, ó, 6174011259. Pronto, esse é o WhatsApp, eu acho que fica melhor, que aí eles podem mandar link, tá? E é barato, se eu não me engano é 180, 190, não lembro muito bem o valor não, tá? Aí vocês vão dar uma olhada. O que nós vamos falar agora? Vamos lá. A gente já sabe o que é conhecimento. A gente já sabe o que é conhecimento. E a gente já sabe que o conhecimento ele é gerado a partir de informações. Então você vai ter aqui a informação, a gente vai ter a informação, e com base nessa informação a gente adquire o conhecimento. Tá? Existem diversas ferramentas para obter conhecimento. Tá? Existem diversas ferramentas que ajudam a pessoa a obter o conhecimento. E aqui está uma delas, KDD. KDD é o processo de descoberta do conhecimento, tá? KDD é o processo de descoberta do conhecimento. Esse KDD tem as fases dele aí, você tá vendo as fases dele, ó. Olha aí, a primeira fase do KDD é a seleção. O que é a seleção? Toda organização tem vários dados, como eu falei para vocês. Toda organização tem vários dados. Dados de e-mail, dados de planilha, tem bancos de dados, tem planilhas, eu já falei, né? Tem, como é que se diz? Ouvidorias, que também não deixam de ser dados pelo telefone. Então, uma organização tem muitos dados. A Polícia Civil, por exemplo, tem muitos dados. Dados do sistema de ocorrência, dados das pessoas que ligam lá para fazer uma denúncia, no Disque Denúncia. Então, o que a Polícia Civil faz? Ela pega todos esses dados que estão, ela pega esses dados e faz uma seleção daquilo que ela quer realmente, né? Então, se a Polícia Civil quer descobrir algum crime, ela não vai pegar todos os dados da Polícia Civil, ela vai pegar aquele dado-alvo. Então, ela vai selecionar aqueles dados, escolhendo só aquilo que é dado-alvo. Ela não vai pegar, por exemplo, os dados dos funcionários da Polícia Civil, né? Não tem lógica. Ele vai pegar os dados que são dados-alvos. Ele pega todos os dados, seleciona só os dados-alvos. E aí vem a fase do pré-processamento. A fase do pré-processamento é você tratar os dados. Tratar. Nesse pré-processamento, você vai limpar aquilo que você não quer. Então, você pegou os dados-alvos aqui, que são as ocorrências em todo o Distrito Federal, ocorrências por cidade, ocorrências por região, enfim. E aí você faz a limpeza desses dados.
né? Você faz a limpeza. O pré-processamento é a limpeza. Você vai tirar esses dados que você não quer mais. Vou botar aqui, ó, a limpeza. Ah, esses dados aqui eu não quero. Então você limpa, você só vai botar aquilo que é útil mesmo. E aí os dados são pré-processados e aí vem a transformação. A transformação é você colocar no padrão. Como assim, professor? Padrão. Você pegou dados de planilhas, pegou dados de sistemas, pegou dados de banco de dados, pegou dados do sistema de ocorrência e eles às vezes estão fora do padrão. Como assim? Às vezes a data, por exemplo, a data de uma ocorrência em um sistema está assim, 10/1/2021. Está com 4 dígitos aqui no final. E às vezes um outro que está digitado lá em uma planilha, sei lá, às vezes está com 2, só está assim, ó, com 2 dígitos só. Então, quando chega na fase da transformação, você tem que padronizar. Você tem que colocar tudo com 4 dígitos ou tudo com 2 dígitos. Tem que colocar padronizado. Tá? E aí vem a fase da mineração. Tá vendo aí? A fase da mineração. A mineração é a fase mais importante do KDD. É a fase mais importante da descoberta do conhecimento. Lembre-se, KDD quer dizer descoberta do conhecimento em uma base de dados. É a descoberta dentro do conhecimento. E aí vem a mineração, que vai descobrir padrões que eu vou explicar como é que funciona. E em cima desses padrões eu obtenho o conhecimento. Tá vendo? Então, o conhecimento pode ser obtido através de um processo chamado de KDD. Esse KDD é o processo de descoberta do conhecimento que tem várias fases. E a fase que vai cair na nossa prova é a fase da mineração, que nós vamos aprender agora o que é a mineração. Tá? Então a mineração é apenas uma das fases do KDD. A mineração é uma das fases da descoberta do conhecimento. Tá? E eu vou falar aqui para vocês tudo bonitinho como é que funciona esse trem. Olha lá, deixa eu voltar aqui porque eu que estou controlando. Vamos voltar aqui. Olha para cá. Olha. Pronto, voltei. Presta atenção. Vou mostrar um exemplo aqui de mineração de dados e aí vocês entendem o objetivo da mineração de dados na descoberta do conhecimento. Então, o objetivo é conhecimento novo, né? A mineração de dados, ela tem como objetivo conhecer algo novo, conhecimento novo. Eu não tenho um conhecimento sobre determinada situação. Eu faço a mineração e obtenho esse conhecimento. É um conhecimento novo. Tudo bem? Algo que eu não sabia, eu vou descobrir com a mineração dos dados. Então, vamos dizer, vou dar um exemplo muito comentado, que eu inclusive trago sempre esse exemplo aqui nas minhas aulas, que é o do Walmart. O Walmart fez o processo de descoberta do conhecimento. O Walmart pegou uma base de dados, selecionou aquilo que ele precisava, ele fez o pré-processamento, a limpeza, a transformação, e aí chegou na fase da mineração. Quando o Walmart minerou todos os dados dos carrinhos de compras, ele pegou os dados dos carrinhos de compra, quantos produtos a pessoa comprou, quais produtos, durante um determinado período, o Walmart descobriu um conhecimento novo. Ele descobriu um padrão em relação a todos aqueles dados, em relação a todas as transações que aconteciam no Walmart, eles descobriram um conhecimento novo. O conhecimento novo foi um padrão que dizia e que afirmava que muitas pessoas de determinada idade, homens, no final de semana iriam comprar fralda e levava junto da fralda uma caixinha de cerveja. Então eles descobriram um padrão que homens de determinada faixa etária, em determinado dia da semana, comprava fralda e ao mesmo tempo comprava cerveja. Ou comprava cerveja e comprava fralda. Não daria para saber a ordem, mas eles descobriram que esse par de itens aparecia em uma grande frequência nos carrinhos de compra. Descobriram um padrão. E esse padrão, o Walmart pensou, cara, a gente não conhecia isso, conhecimento novo. A mineração, ela tem como objetivo descobrir algo novo, seja um padrão, seja uma anomalia,
seja algo inexplicável, seja algo que os caras nunca imaginariam que ia acontecer. É isso que a mineração me mostra. Eu minero para isso. Certo? Então eles descobriram o que o Walmart fez. Porra, isso aqui é uma grande oportunidade. Vamos aumentar nossas vendas? Vamos botar a fralda do lado da cerveja, que a gente motiva a pessoa a comprar mais. Mineração de dados. Então o objetivo da mineração é esse. Se você olhar, vamos olhar aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, voltando lá no KDD, ó. O Walmart fez a seleção dos dados, fez o pré-processamento, a limpeza, fez a transformação dos dados, depois minerou, descobriu um padrão, interpretou, avaliou esse padrão e teve um conhecimento novo. Qual o conhecimento novo? Fralda e cerveja são produtos que são comprados em pares por pessoas de determinada idade no determinado dia. E aí, com base nesse conhecimento, a inteligência do Walmart, olha que bacana essa aula, hein? Essa aula é bacana. Olha o que o Walmart fez, usou a inteligência para tomar uma decisão. Vamos colocar as fraldas perto da cerveja. Olha aí, tomada de decisão com base em uma oportunidade. Os padrões que a mineração me mostra, ela vai me mostrar padrões. Eu vou analisar, interpretar esses padrões, avaliar, e aí eu posso, com base em um conhecimento adquirido, tomar uma decisão, seja essa decisão para oportunidade, ou seja, uma decisão para me proteger de uma ameaça, porque às vezes esse padrão me revela ameaças. É o processo de encontrar anomalias, padrões, correlações em grandes conjuntos de dados para prever resultados. Predição do futuro. Grande inteligência, usar o conhecimento para tomada de decisões que podem impactar no futuro. Show de bola! Vamos aqui. Questão número 6. Pode-se definir mineração de dados como o processo de identificar em dados padrões válidos, novos, potencialmente úteis e, ao final, compreensíveis, porque foram interpretados, avaliados e foi adquirido conhecimento. Então, questão número 6, questão correta, perfeita, sobre a definição de mineração de dados. Lembrando que mineração de dados pode cair na prova também com o nome Data Mining. Data Mining, mineração de dados. Beleza? Gostaram aí dessa explicação de mineração de dados? O conceito? Fala aí para mim, entenderam o conceito? Dá um feedback aí no chatzinho. Estão gostando da aula? A gente já tem aí 1 hora de aula. Vamos aí, estão gostando aí? Não esqueça de dar um like aí, gente, se estiver gostando. Esse feedback é muito bom para o nosso vídeo aparecer para mais pessoas. O feedback que vocês dão aí também dá uma motivada no professor que está aqui, né? Trabalhando aí por vocês. E não esquecer que se você estiver assistindo esse vídeo depois, deixe aí o seu comentário na descrição do vídeo. Se gostou, dá uma sugestão para novos conteúdos. Fiquem à vontade. Não deixa de seguir o professor também lá nas redes sociais, @profleomatos. Lá no Instagram, @profleomatos. Se quiser procurar meu canal no YouTube aí também, se você estiver no canal do Estúdio Aulas, procura o meu canal no YouTube, também tem muito conteúdo legal, tá bom? Então tá aí, ó, vamos lá, vamos continuar. Eu acho que todo mundo tá gostando da aula, tá vendo informações novas também. Tranquilo. Vamos lá, entenderam aí, né, gente? Deixa eu ver quem tá presente aqui, ó. Daniela Mendes, Ricardo Silva, Joyce Lobato, Alexandre, Léo Bessan, abraço aí, Léo Bessan. Sempre presente aí, né? Kevin, Matheus Caixita,
Ângelo Ramos, Priscila, obrigado Priscila, tamo junto. Robson, tá aí também, abraço aí Robson. Vamos ver a aula 1 e 2, isso aí, ó, tem aula 1 e 2 já aí na descrição. Ó a Luísa aí aparecendo, um abraço para você, Luísa. Grande Luísa. Vamos lá, Cláudio Roberto, a Luísa falou que ia assistir essa aula, ó, cumpriu que ia assistir mesmo, hein? Bom demais, se for a Luísa que eu tô pensando. Sérgio Filho também tá aí. Kevin, Jamile França. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos continuar então. Essa matéria é difícil, viu, gente? Eu gosto de falar para vocês que essa matéria de mineração de dados, teoria da informação, eu considero matérias difíceis. Eu considero matérias difíceis. Eu sou especialista na área de segurança da informação, redes de computadores também trabalho há muito tempo, mas falar de mineração de dados, falar de teoria da informação, não é uma coisa muito simples, mas que a gente tenta aqui explicar da melhor forma possível, porque se eu não acho simples, imagine você que não tem aí, né, essa familiaridade com essa matéria ainda, né? Apesar que vocês estão estudando também há muito tempo, né, para a Polícia Civil, às vezes você está aí no mesmo nível mesmo de aula, até mesmo que o professor. Tá bom? Então vamos voltar lá, bota aí na tela, vamos para a questão de número 7. Vamos lá. Vamos ver a questão. O objetivo das técnicas de pré-processamento de dados, lembra do pré-processamento? Pré-processamento, lembra? É preparar os dados brutos para serem analisados sem erros de incompletudes, inconsistências e ruídos. Então ele está falando assim, que na fase do pré-processamento, você tem que preparar os dados para eles serem analisados depois, né, na mineração dos dados. Você tem que preparar os dados para que eles não tenham erros de incompletudes. Para isso você faz o quê? Você faz a limpeza e você também, além da limpeza, no pré-processamento, viu, gente? Eu não falei, mas a limpeza e o enriquecimento dos dados. Olha aqui, ó. O pré-processamento, enriquecimento dos dados. Você coloca mais dados se precisar. É porque eu só tinha falado da limpeza, né? Limpeza e enriquecimento também fazem parte do pré-processamento. E depois do pré-processamento vem aquela parte da transformação, né? Que é você padronizar isso tudo para não ter erro, não ter incompletude, não ter inconsistências e ruídos. Ruídos são anomalias, interferências, anomalias. Eu não vou botar interferência porque não entra muito no sentido aqui, né? Em redes é chamado de interferências, né? Ruídos aqui são anomalias, ruídos ao pé da palavra também, ruído, né? Às vezes em uma comunicação ocorre um ruído, uma informação que não era para estar ali, né? Ruído é isso, anomalias, informações desencontradas, informações desencontradas. Isso são os ruídos que podem acontecer aí. Então, todo esse pré-processamento acontece antes da mineração dos dados, exatamente para não minerar dados errados, incompletos e inconsistentes. Tudo bem? Então, esse item está correto, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E traz sempre mais informações. O bom da questão do CESP é que ela traz muitas informações para a gente. Se a gente souber analisar a questão e pegar informações dessa questão, é muito útil. Vamos lá, vamos para a questão das técnicas de mineração. A gente já sabe que minerar é descobrir um padrão, né? A mineração é descobrir um padrão e usar esse padrão para uma tomada de decisão. Beleza. Obter um conhecimento útil, um conhecimento novo, conhecimentos que eu não tinha antes, né? Isso é mineração. Vamos falar da classificação e o agrupamento, que são as duas técnicas de mineração mais cobradas pelo CESP. Tá bom? Ó, a Kevin falando que ruídos, pensou que era só em rede. É porque em rede de computadores eu falo muito de interferência, né? Ruídos. Mas nessa questão, o ruído seria informações inúteis que estão ali, informações desencontradas, né? Ruído. Um ruído de comunicação, um ruído de informação. Mas vamos voltar aqui.
Então vamos falar de classificação e agrupamento. Primeira coisa que o CESP quer de vocês, que vocês saibam a diferença entre os dois. Vamos começar pela classificação. Classificação é uma técnica de mineração que vai descobrir padrões, né? Padrões. E para descobrir esses padrões, o que a mineração vai fazer nesse caso? Ó, vai particionar os dados de modo que diferentes classes, categorias, fatos possam ser identificados com base na combinação de parâmetros. Vamos lá, gente. Tem que tomar muito cuidado para não errar o que é classificação. Classificação, você vai lembrar de palavras-chave. Classificação é pegar todos os dados que eu vou minerar e dividir esses dados em classes, em categorias. Lembre-se, nós estamos falando de mineração de dados. Se nós estamos falando de mineração de dados, nós estamos falando de descobrir um padrão, né? E esse padrão vai me dar uma tomada de decisão, que nem lá, descobriu que quem comprava fralda comprava cerveja. Isso foi um padrão. Não foi um padrão de classificação, mas foi um padrão que associou dois itens. Em vários itens analisados, dois itens foram associados fortemente. Aquilo ali que eu dei de exemplo é chamado de regras de associação. Regras de associação é você associar itens de forma que algo muito forte revela para você que um item vai estar relacionado com item em muitas outras situações, que foi o caso da cerveja e da fralda. Aquilo ali é chamado de associação, regra de associação. No caso da classificação, nós vamos descobrir padrões separando os dados em classes e categorias. Olha aqui. Dados de concessão de crédito. Deixa eu explicar para vocês entenderem. Vamos lá. Presta atenção. Qual é o objetivo? É porque a gente tem que eu tenho que sempre lembrar vocês o objetivo da mineração. O objetivo da mineração é tomada de decisão, é descobrir o conhecimento para tomada de decisão. Porque a mineração é a parte mais importante da descoberta de um conhecimento. Lembra do processo do KDD, que é o processo de descoberta do conhecimento? A mineração é o mais importante do processo de descoberta do conhecimento. Então, se a gente for resumir, o objetivo de minerar dados é obter um conhecimento novo, com base em um padrão revelado, e tomar uma decisão. Então imagine a seguinte situação. Um banco precisa tomar a decisão se dá empréstimo ou não dar empréstimo para seus clientes. O banco tem que analisar todo o histórico de concessão de crédito e dizer: esse cara eu não dou empréstimo, esse eu dou. Então o que o banco tem que fazer? Ele pega um histórico de concessão de crédito e tenta descobrir um padrão com esse histórico que diz: esse não pode ter crédito e esse pode. Esse é um bom pagador, esse é um mau pagador. Você está percebendo que eu estou pegando um conjunto de dados e estou separando. Eu estou classificando, eu estou dividindo em duas categorias. Categoria do bom pagador, categoria do mau pagador. Essa mineração por classificação, que é a separação de dados por categorias, classes, do jeito que você quiser chamar, ela não é só para isso, concessão de crédito. Para quase tudo você consegue fazer isso. Se você for separar em categorias, né, classes, você pode fazer a classificação dos dados. Quer ver? Se a gente quer dar o Bolsa Família, né, como é que se diz? Essa ajuda financeira aí para as pessoas que precisam realmente, Bolsa Família. O Bolsa Família, ele é concedido para qualquer um? Não. Para dar o Bolsa Família, o que o governo faz? Ele divide em classes as pessoas. Essas classes vão dizer
se a pessoa pode receber Bolsa Família ou não. Isso é um exemplo de mineração, porque eu estou descobrindo um padrão em cima dos dados para dizer tem Bolsa Família, não tem Bolsa Família. Os programas fazem isso para a gente. Os softwares fazem isso pra gente. Claro que a gente tem que ir para a prova sabendo como é que funciona. Não saber fazer na prática, mas saber como é que funciona. Então, volta lá na tela, deixa eu te explicar aqui como é que funciona e como é que é o pega do CESP na prova. Vamos lá. Presta atenção. Então aí, como eu tinha falado para vocês, tá aí os históricos de concessão de crédito. 18 anos, não pagou. 46, pagou. 34, pagou. 21, não pagou. 37, não pagou. E aí teve uma galera, vamos dizer aí que tivesse milhares de pessoas com idades e na frente tivesse pagou, não pagou, pagou, não pagou, pagou, não pagou. A gente colocou um algoritmo de classificação, um programa que classificou esses dados e criou um padrão, descobriu um padrão. Qual foi o padrão quando colocou classificação? O padrão que descobriu foi esse, ó. Pessoas de idade de 18 a 22 foi classificado pelo programa como não pagador. De 23 a 35, isso foi um padrão criado pelo programa, ele classificou quem é bom pagador e quem não é. 23 a 35 ficou como bom pagador. 36 a 45 ficou como não pagador. 45 a 65 ficou como sim pagador. Eu, por exemplo, estaria aí na classe do mal pagador por causa da minha idade. Mas foi esse o modelo construído. Foi esse o modelo construído. Ele construiu esse modelo quando ele classificou quem é bom pagador e mal pagador. O modelo de classificação é esse, ele descobre um padrão dividindo em categorias, bom pagador, mal pagador, bom pagador, né? Esse e-mail é spam, esse e-mail não é spam. Esse cara tem uma tendência de comprar, esse cara não tem uma tendência de comprar. Classes, categorias, categorização, isso é classificação. Agora, eu quero que vocês entendam o que eu coloquei aqui, ó. A classificação, ela serve para auxiliar na tomada de decisão, claro, porque ela vai descobrir um conhecimento, vai descobrir quem é bom pagador e quem é mal pagador. E a classificação, ela é uma atividade supervisionada. O que seria uma atividade supervisionada? Vamos colocar aqui. A supervisionada é aquela que a gente já tem um resultado esperado. O resultado da mineração, o resultado é esperado. Presta atenção. Esse tipo de mineração por classificação, o resultado é esperado. Aí você fala, como assim, professor, o resultado é esperado? Porque já existe um modelo. A gente criou esse modelo aqui, ó. Criou esse modelo. Esse modelo é um modelo que já foi construído. Vamos imaginar que chega Joãozinho pedindo empréstimo. Joãozinho pediu um empréstimo e aí ele perguntou a idade, o sistema perguntou a idade dele. Ele falou, ó, eu tenho 39 anos. Joãozinho com 39 anos, qual vai ser o resultado que vai sair no sistema? E aí? Bom pagador ou mal pagador? Vai sair como não bom pagador. Se Maria, de 60 anos, coloca os seus dados nesse sistema, eu já sei qual vai ser o resultado. Qual vai ser o resultado? Qual vai ser o resultado? Ah, Maria 60 vai ser, sim, bom pagador, dá um empréstimo para ela. Então, devido a esse modelo já ter sido criado, a classificação ela é uma atividade supervisionada, porque o resultado já é esperado. Quando existe classificação em classes, por exemplo, A, B e C, imagine que essa classificação diz assim, ó, quem entrar no sistema e tiver idade de 0 a 40 é classe C, de 40 classe A, de 40 a 50 é classe B e de 50 até 180 é classe C. Quando alguém de uma idade 1 chegar, eu já sei que é classe A. O resultado é esperado. O resultado é esperado, tá?
entradas e saídas esperadas. Já são definidas as entradas e saídas. Isso é a atividade supervisionada, tá? Não esquece disso, porque às vezes você não está enxergando ainda, mas você vai enxergar agora. Você vai enxergar agora, ó. Vamos lá. Agrupamento. Agrupamento é outro tipo que você não pode confundir. O agrupamento também é chamado de clusterização. É uma matéria difícil, como eu falei para vocês. É difícil, mas a gente vai se entendendo. Ó. Clusterização, agrupamento, está falando da mesma coisa. Essa técnica, ó, ela é de aprendizado não supervisionado. A outra lá é supervisionada, porque o resultado é esperado. Essa aqui é não supervisionada, porque o resultado é inesperado. Aqui o resultado não é algo que eu espero. O sistema vai me mostrar algo que ele definiu, não o que eu espero. Aqui também separa em partes. Ó, separa em partes. Aqui separa em grupos. Aqui também separa em grupos. Lá separa também, mas lá tem o resultado esperado. No agrupamento, separa em grupos, mas o resultado é não esperado. Tipo isso aí, ó. Olha para essa tela para mim. Olha para essa tela. Olhando para essa tela, me diga, eu quero separar em dois grupos. Eu quero separar esses animais em dois grupos. Separa esses animais aí para mim em dois grupos. Ah, professor, separar esses animais em dois grupos? Ah, sei lá. Ah, esses dois ali tem bico, né? Ah, o pato e o eu acho que esse é um ornitorrino, né? Tem bico também. Então, os que tem bico e os que não tem bico. Beleza. Dois grupos. Você separou. Você separou assim, não foi? Ó, com bico e sem bico. Você separou. Você separou como? Por semelhança. Mas a gente poderia separar assim também, ó, animais da água e animais da terra. Então o sistema, quando eu coloco aqui que são dois grupos, ele pode me dar um resultado inesperado. Eu esperava que era com bico e sem bico, mas ele me deu esse outro aqui, ó, água e terra. Ele poderia colocar animais com pelo e sem pelo. Com pelo e sem pelo. Animal mamífero, não mamífero. Né? Então ele pode me dar várias, porque é algo inesperado. A classificação é algo esperado. Aqui não, há algo inesperado. Ele dá o resultado que ele quiser. Sabe por quê? Porque o resultado dele é separar em grupos por semelhança. Separar em grupos por aproximação. Aproximação, semelhança, aproximação. Professor, então, na hora da nossa prova, a gente tem que descobrir se ele está falando de agrupamento ou classificação? Exatamente. O agrupamento tem um resultado inesperado. Eu coloco os dados, o resultado é ele que faz. É um aprendizado não supervisionado. Não é eu não sei qual o resultado vai dar. A classificação separa em partes também. Separa em grupos lá também, em partes, em classes, em categorias. Só que lá a gente sabe qual vai ser o resultado. Classe A, B ou C. O cara tem 20 anos, classe B. Já sei qual vai ser o resultado. Aqui não, porque aqui ele vai separar por semelhança, por aproximação. Tá? Um algoritmo muito usado no agrupamento é chamado de Camins. Presta atenção, o Camins, ele é um algoritmo, ele é um programa, algoritmo, de agrupamento. Se ele é um algoritmo de agrupamento, ele vai separar os dados em grupos por semelhança. Ó, similaridade por aproximação. Similaridade por semelhança. Então, olha para esse desenho do lado. Esse desenho do lado está mostrando que tem vários dados e ele separa os dados por grupo,
Porque eu coloquei aqui, ó, K igual a 4. O K é o número de grupos. Quando eu coloco o K, o número de grupos, no Camins, ele separa em 4 grupos, por semelhança. Agora, por que e como é que ele sabe que esses valores são semelhantes? É porque está na cor azul, vermelha? Não. É porque esses dados são semelhantes. Eles são próximos. E para fazer isso, ele vai fazer isso aqui, ó. Olha para cá. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fixar um centroide para cada grupo. Um centroide para cada grupo. E ele vai associar os indivíduos ao centroide mais próximo. Centroide é isso aqui, ó. Quando ele for separar em grupos, ele vai colocar um centroide, um objeto central, e dentro desse objeto central, aqueles que estiverem próximos do centroide fazem parte do mesmo grupo. É assim que ele vê por semelhança. Para a nossa prova de concurso, você tem que lembrar que se aparecer esse nome Camins, é um algoritmo de agrupamento. A outra coisa que você tem que lembrar, similaridade e aproximação. No algoritmo Camins existe o K. O K é o número de grupos que você pede para ele formar. E existe o centroide. O centroide vai ser o objeto criado para descobrir quem é um grupo, quem é outro grupo. O centroide é que identifica quem é o grupo e quem é o outro grupo. Então olha para cá. Se você fala, Camins, eu quero 3 grupos. O que o algoritmo Camins vai fazer? Ele vai colocar um centroide aqui e vai dizer que todo mundo aqui faz parte desse grupo, porque está mais próximo do centroide. Aqui ele vai colocar um centroide aqui e vai falar, opa, esses caras aqui fazem parte do mesmo grupo. Ele vai colocar um centroide aqui, o algoritmo, e vai colocar todo mundo no grupo. Aí você fala, professor, mas esse centroide é criado como? Esse centroide, anota no teu caderno, esse centroide aqui, ele é um objeto criado e, na verdade, é a média dos integrantes do grupo. A média dos integrantes do grupo. A média dos integrantes do grupo. O centroide é a média dos integrantes do grupo. Vamos lá, presta atenção aqui comigo. Galera. É assim, é brabo. Vamos lá, presta atenção. Olha pra cá, eu vou falar olhando no teu olho. Presta atenção. Falou Camins na prova. Tô até suando aqui. Eu pensei que suando aqui. Ó, Camins na prova. Algoritmo de agrupamento. Vai separar em grupos por semelhança. Como é que o Camins separa por semelhança? Como é que ele sabe que um grupo é semelhante do outro? Porque o Camins é um algoritmo que cria um centroide. Todos os integrantes mais próximos do centroide são daquele grupo. É isso que ele faz. E o centroide é o quê? É a média dos integrantes do grupo. Bota na sua mente assim. Eu chego ali na Polícia Civil e a gente quer separar todos os agentes de polícia em 2 grupos. Presta atenção. 3 grupos eu quero separar lá na Polícia Civil. Todos os agentes da Polícia Civil, só os agentes, eu quero separar em 3 grupos. E aí eu quero separar por grupos, por semelhança de altura. Eu quero separar em 3 grupos por semelhança de altura. Eu quero o grupo do baixo, o grupo do médio e o grupo do alto. O que eu faço? Eu pego todos os mais baixos, coloco aqui, boto os mais mediano ali, coloco ali e coloco os mais altos e separo. Pego os dados dos mais altos e acho a média desses dados. Quem estiver próximo dessa média quer dizer que está dentro desse grupo. Aí eu pego os medianos, faço uma média de altura deles, faço uma média lá e falo, opa,
A média é essa aqui. Ó, cara, você não tá... Você ficou um pouco longe dessa média. Eu acho que você é do outro grupo lá. Eu acho que você é do grupo dos maiores. Vai lá pro grupo dos maiores. Eu acho que essa média... E pego os pequenos e faço uma média e falo, opa, esse aqui é o centroide aqui, ó. Quem tá... Cara, eu acho que você tá muito mais baixo, mas eu acho que você tem que ficar nesse grupo aqui mesmo. Tu tá muito longe da média, mas eu acho que tu tem que ficar aqui nesse grupo. É isso que o sistema faz, para dividir em grupos. E olha lá, só que existe um probleminha nesse algoritmo. Existe um problema nesse algoritmo Kamins. O problema desse algoritmo Kamins é isso aí, ó. Vamos olhar. Junto comigo, galera. Vamos lá, não dorme não, hein? Dorme não. Estamos quase acabando, ó. Tá aí. Eu peguei todos os dados e coloquei aí, ó. Tem esse cara aqui que tem 1,85 de altura, peso. Essa aqui tem 1,60, peso, altura, peso. E aí a gente desenvolveu uma tabela. Dentro dessa tabela eu coloquei o ID, a altura e o peso. Aí jogamos dentro de um gráfico para fazer a aproximação. O algoritmo Kamins vai fazer o que aí? Ele vai jogar os dados dentro do gráfico, tá? Para fazer a separação em grupos. O que o Kamins vai fazer? Ele vai pegar as alturas, né? Vamos imaginar que eu vou separar aqui em dois grupos. Dois grupos, K2. O Kamins faz isso. Ele vai pegar aqui e vai falar, opa, eu vou pegar mais ou menos aqui e vou separar em dois grupos. Por altura, peso, sei lá. E aí ele joga lá no gráfico. Se você olhar aí no gráfico, tá aí. Aí ele vai criar um centroide, ó. O centroide, ele é criado de acordo com a média dos valores. Então tirou as médias de alturas, pesos, criou um centroide. E aqui criou um outro centroide, ó, com a média desses valores. Então aqui foi definido que esses aqui fazem parte do grupo e esses aqui fazem parte do grupo. Qual é o problema do algoritmo Kamins? O problema vai ser esse aqui, presta atenção, que é o que aconteceu no meu exemplo da Polícia Civil. Entrou um cara na corporação lá, corporação não, né, porque é Polícia Civil. Entrou um cara lá na Polícia Civil de 2,20, maior que o Lucão da seleção. Maior que o Lucão da seleção, ó, 2,20 de altura. E o cara tem 200 quilos. Entrou um cara fora da curva na Polícia Civil, olha lá. 2,20 e 200 quilos. Um cara fora da curva. Quando esse cara for colocado aqui, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, 2,20. Eu vou botar ele aqui, ó, 2,20, mais ou menos aqui, ó. Vamos lá, 2,20 de altura. O cara tá fora da curva, 2,20 de altura, 200 quilos. O cara tá bem aqui, ó. Então cadastrei o cara 200 quilos, vamos botar o cara bem aqui, ó. O cara tá aqui. Imagine que o gráfico deu aqui, ó, do cara, ó. O cara deu bem aqui, ó. Esse aqui é o cara, o maior que o Lucão da seleção. Maior que o Lucão da seleção. Lução não, Lucão. Lucão. Tá aí, ó. O cara tá aí fora da curva. Aí você fala, qual é o problema, professor? O cara ser fora da curva? Não, não tem problema nenhum, não. O problema vai ser aqui, ó, no algoritmo Kamins. Dois grupos. Ele vai fazer o centroide. E aí? O centroide é a média. E nessa média vai ter que incluir o cara de 2,20 e 200 quilos. Quando incluir esse cara na média, o ponto do centroide ele vai ficar muito aqui, ó. Vamos dizer que o centroide ficou bem aqui, ó. Tá vendo? Quando o centroide fica aí, eu não vou ter que botar ele mais aqui, ó. Vou botar ele aqui. Centroide mais ou menos aqui. Quando o centroide fica mais ou menos aí, que é a média incluindo o cara grandão lá, o cara que tá fora da curva, o problema vai ser esse, ó. Ele vai querer incluir esse cara aqui no grupo e pode ser que ele não consiga incluir os outros no grupo, ou pode ser que ele inclua
esses aqui que estão mais próximos e deixa aqueles lá de fora e cria um outro aqui e coloca esses aqui, 2, 3 fica de fora, ou então às vezes essa média acaba pegando caras que não tem nada a ver também com a altura aqui, porque está mais próximo. Então isso é um problemaço na mineração de dados. O cara que está fora da curva, o cara que é uma anomalia para os dados, tá? Antes que alguém fale, que história é essa, pessoal? 2,20 m é uma anomalia? Não, uma anomalia para os dados aqui, é uma anomalia, uma fora da curva, é um outlier, ele é um outlier. Esse outlier, ele é o que a gente chama de fora da curva. Então, o algoritmo K-means, ele é sujeito a outliers. O algoritmo K-means, lembre-se disso, ele é sujeito a outliers. Ele é sujeito a outliers. Por que que ele é sujeito a outliers? Porque o centroide é a média dos valores. Só por isso. E aí, por isso, criaram o algoritmo K-medoides. Esse algoritmo K-medoides, aí você fala, eu que tô medoide mesmo, eu tô com medo disso aí cair. Tô puto já com isso aí. Veja, o K-medoides, ele vem exatamente para corrigir esse erro que o K-means tem. O K-medoides, ele vai diminuir essa possibilidade de outliers até às vezes zerar essa possibilidade de outliers. Eu não vou dizer zerar porque a gente sabe que na estatística, na informática, nada é certo, porque pode dar um resultado aqui. Eu vou até arriscar que ele não é sujeito a outliers, mas deve sim ser sujeito a outliers, mas isso pra gente não é o mais importante. Ele veio para corrigir. O outro é sujeito a outliers. Eu vou colocar aqui que não é sujeito a outliers. Mas vocês têm esse jogo de cintura, porque teria que fazer muitos cálculos. Tudo bem? Então vamos lá. Veja. Qual é a diferença do K-medoide? O K-medoide, a diferença é que lá no K-means, o objeto que divide os grupos é chamado de centroide. E o centroide é a média dos valores. No K-medoide, o objeto que separa os grupos, ele é chamado de medoide, tá? O objeto aqui é chamado de medoide. Não é centroide. Centroide é lá, no K-means. Aqui é medoide, tá? O medoide, ele é o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui. O medoide é o seguinte. Enquanto o centroide é um objeto à parte que é criado, né? O centroide, vocês viram lá que ele é à parte, né? Ele foi criado à parte aqui, ó. Se você olhar, ó, ele não existia, eu criei o centroide aqui, ó. E o centroide é a média dos valores integrantes, dos integrantes. No K-medoide, não é a média, tá? O medoide é um objeto que é do próprio grupo. Olha que bacana. Ele é um objeto do próprio grupo. Então, se eu quero dividir isso aqui em 2, ó, vamos botar aqui K2, ele vai fazer o seguinte, ele vai analisar os 3 integrantes aqui que estão mais próximos. Ele vai falar quem é o mais próximo de todos. O mais próximo de todos é esse aqui, ó. Porque ele vai medir aqui a distância, ó, e vai falar, opa, esse aqui é o mais próximo. Então, quem estiver próximo dele, ele é o mais próximo de todos. Quem estiver próximo dele é do mesmo grupo. Quem estiver próximo desse aqui, porque está próximo aqui, é do mesmo grupo. Então, presta atenção, enquanto o centroide é um objeto fora dos integrantes e é uma média dos integrantes, o medoide, que é o objeto central do K-medoide, ele é um objeto do próprio grupo. Isso faz com que seja muito mais certo, menos sujeito a outliers, porque o objeto é o próprio integrante do grupo. E aí você fala, professor, então esse medoide é o quê? O medoide é a média? Não, o medoide não é a média dos integrantes, porque ele é o próprio integrante do grupo. Então ele é a mediana? Não, porque ele está no meio aí, professor. Não, tem nada a ver com mediana. Tem nada a ver com mediana. Mas ele está no meio. Não, tem nada a ver com mediana, gente. Não tem nada a ver com mediana. Para descobrir quem é esse objeto do centro,
teria que descobrir a distância, aquele que tem a distância mais próxima dos outros do grupo. E isso se faz com a distância euclidiana. Anota essa fórmula aí, vai lá. Anota a fórmula da distância euclidiana. Bota aí no caderno, a foto. Tô brincando, gente. Precisa... Ave Maria, já pensou? Se você tivesse que calcular isso aí, a distância euclidiana, eu não sei se em estatística vai ter isso aí. Já estavam anotando, né? Ave Maria, pelo amor de Deus. Eu só quero que vocês não achem que ali o objeto do meio é a mediana, tá? Ali é o objeto mais próximo dos outros. E para isso você teria que descobrir qual é a distância euclidiana dos integrantes. E aí, meu filho, Ave Maria, vocês não vão precisar saber essa fórmula aí não. Misericórdia, né, Joyce? Ave Maria. Já pensou? Distância euclidiana, tu tem que calcular de Ave Maria. Mas dá para calcular, ó. O pessoal que está estudando estatística aí, com certeza bateu o olho aí e falou, opa, isso aí eu saberia fazer, professor. Perfeito, ó lá. Está calculando a distância, ó. Beleza? Vamos lá. Questão número 8. No processo de agrupamento, o objeto denominado medoide é aquele que representa a mediana. Olha aí, ó. Mediana do grupo tá errado. É aquele que tem a menor distância dentre todos do grupo, em relação a todos daquele grupo, através da fórmula distância euclidiana, tá? Errado. 9. Outlier ou anomalia são padrões nos dados que não estão de acordo com uma noção bem definida do comportamento normal. Outlier, um comportamento anormal, um dado fora da curva, 2,20 com 200 kg, fora da curva. Se um cara desse passa na Polícia Civil, 2,20 com 200 kg, quando você bater o olho lá no pátio, lá, sei lá, no curso de formação, você vai saber quem é o cara. Ele está fora da curva, né? E ele fica como um outlier nos dados, né? Um outlier nos dados. Está fora da curva. Então a questão aqui está correta, são esses padrões aí mesmo. Beleza? E a questão 10, eu quero te dar um tempo para você analisar ela aí para mim. Analisa essa questão para mim aí, vai lá. E me diz se está certa ou errada. Me diz aí se essa questão está certa ou errada. E aí? Certo ou errado, gente? Leram? E aí? Veja. Situação hipotética. Na ação de obtenção de informações por meio de aprendizado de máquina, verificou-se que o processo que estava sendo realizado consistia em examinar as características de determinado objeto e atribuir-lhe, uma ou mais classes. Então ele já disse que aqui são classes, tá? Mas não é só dizer classes, viu? Não é só dizer classe. Vamos lá. Verificou-se também que os algoritmos utilizados eram embasados em algoritmos de aprendizagem supervisionada. Assertiva. Essa situação, a ação realizada está relacionada ao processo de classificação. Aí sim a questão está correta. Ele fala que a divisão é em classes, beleza? Em classes. E depois ele fala que é uma atividade supervisionada. Então está correta. Professor, se ele tivesse falado não supervisionada, estava errado, porque a classificação é supervisionada. Não supervisionada é agrupamento, clusterização, tá? Beleza? Então essa questão aqui está correta, certinha, de acordo com o que a gente viu, tá? DBScan. DBScan também é outro algoritmo, a gente já viu o algoritmo K-means. Como é que se faz a divisão dos grupos no algoritmo K-means? Centroide. Centroide é o objeto que vai dividir os grupos no K-means. E o centroide é o quê? É a média. Centroide é a média dos integrantes. E ele não é um integrante, ele é um objeto à parte.
No camedoide, como é que ele divide os grupos no camedoide? No camedoide ele divide os grupos através do medoide. Não tem centroide, mas tem medoide. Aí você fala, lascou tudo. Medoide. E o medoide é o que? É a distância, ele vai calcular. É aquele que estiver menos distante dos outros, através da distância euclidiana. Beleza? E o DBSCAN? DBSCAN também é uma forma de agrupamento também, DBSCAN. E esse agrupamento é por densidade dos dados. O que seria uma região densa? Uma região densa é aquele que todos os integrantes, todos os pontos, têm pelo menos min pontos num raio de EPS ao seu redor. Aí você fala, lascou. Olha aqui, quando você for dividir em grupos por densidade, presta atenção, quando você for dividir por grupos em caminhos, você vai dizer quantos grupos lá. Presta atenção. Quando você vai dividir grupos com caminhos e com camedoide, você diz assim, ó, K2, 2 grupos, K4, 4 grupos. Quando você vai dividir em grupos com DBSCAN, você vai dizer qual é o mínimo de pontos que você quer no grupo, dentro de um raio. Olha aqui. Raio é o EPS, a distância dos objetos em relação aos seus vizinhos. Esse é o raio. Min pontos, o mínimo de pontos para que esse raio aconteça. Então, olha aqui, eu coloquei, separe em grupos de, no mínimo, 6 participantes. Aí ele separou por densidade, ó. 6 participantes dentro do raio que estiver próximo daquele. Tá vendo? Esse é o DBSCAN, separa por densidade. Por densidade, presta atenção na prova. D de densidade, ó. D, densidade. Esse é o DBSCAN. Eu não falo quantos grupos eu quero, eu falo por densidade. Densidade, quantidade de pontos. Tem muitos pontos, mais denso. Tem poucos pontos, menos denso. Densidade. Densidade, número de pontos. Então, se eu falar assim, faça 30 grupos para mim com min PTS 5. Ele vai separar em grupos de 5. Tá vendo? Ele não vai separar, ele vai separar pelo número de pontos, de integrantes. E o objeto central, ele é um integrante do grupo. O objeto central ele é um integrante do grupo, é aquele que vai pegar o raio mais próximo. Por quê? Porque o agrupamento tem como objetivo dividir em grupos por semelhança. Se no gráfico está perto um do outro, é porque eles são semelhantes. Basta saber quantos grupos eu quero. Então veja, densidade, 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 falou densidade, número de pontos, não é grupo, K é grupo, K é grupo, caminhos é grupo, camedoide é grupo, DBSCAN não é grupo, pelo amor de Deus, na hora da prova, não é grupo, não você, ele vai dividir em grupos, tá? Só para você não confundir, ele vai dividir em grupos, mas ele não vai dividir em grupos pelo número de K que você pede, ele vai dividir em grupos pela densidade, o número de pontos que você quer que esteja naquele grupo, o número de integrantes, muitos integrantes mais denso, menos integrantes menos denso. Entendeu a lógica, sim ou não? Beleza, então, gente, olha essa aula que nós tivemos, Cara, olha pra cá. Eu vou te falar, é uma matéria difícil. Olha pra cá. É uma matéria difícil. Eu falo para meus alunos no curso online, falo para meus alunos no presencial, é para mim a matéria que eu tenho dificuldade de passar para o aluno por ser uma matéria difícil demais, tá? Para eu passar isso aqui para o aluno é porque eu já peguei a manha da explicação há algum tempo, mas é uma matéria difícil e você tem que analisar de acordo com o que o CESP gosta de cobrar. Então, só para você ter ideia, a gente diferenciou classificação de agrupamento e eu te dei 3 algoritmos de agrupamento. Os 3 já caíram no CESP, os 3.
E ele quer que você diferencie esses 3. Se cair, eu tenho certeza que com essa aula você vai acertar a questão. A gente aprendeu o conceito de mineração de dados, a gente aprendeu o conceito de descoberta do conhecimento, processo de KDD, aprendemos o que a teoria da informação diz sobre dados, inteligência, conhecimento, fizemos até a relação dessas duas matérias. Ficou show de bola esse conteúdo. Galera, fala aí pra mim se gostaram do conteúdo. É uma matéria difícil, eu sei, é difícil, mas assiste essa aula de novo depois, que com as suas anotações você vai revisando, coloca ela na velocidade 2, 3, sei lá, mas dá sim para pegar essa matéria e ir para a prova com um conhecimento maior. É difícil? É, tá? Ela é difícil. Beleza? Não deixa de seguir lá no Instagram, @Prof. Léo Matos. Aí na descrição desse vídeo, gente, vocês vão encontrar também o link do meu Telegram. Né? Se você clicar aí no link do Telegram, você vai para o meu canal do Telegram. Lá eu sempre estou colocando material. Inclusive lá, quando você entrar no canal do Telegram, tem 100 questões comentadas para a Polícia Civil. 100 questões de revisão final comentadas lá, gratuitamente para você. Tá lá no Telegram, é só você clicar aí, entrar lá e arrebentar lá e pegar, porque já tá lá. No Telegram eu não preciso postar toda hora, já tá lá no grupo, já tá lá no canal. Entra lá, baixa 100 questões, dá uma revisada, eu separei por temas, ficou show de bola também. Galera, obrigado pela participação de vocês. Vocês são show de bola. Se você estiver assistindo essa aula depois, deixe seu comentário aí, dá um feedback se gostaram. Não esquece que semana que vem nós estamos aqui terça-feira de novo na semana da prova. Aí na descrição desse vídeo também, você encontra o link dos simulados que eu elaborei. São 10 simulados para a Polícia Civil, com mais de 30 questões cada simulado. Você pode comprar também, tá baratinho, acho que é 100 e poucos reais. Simulados comentados, inéditos, para ir para essa prova sem ter surpresas. Eu já desvendei as surpresas nesses simulados. Gente, muito obrigado e não esquece, se você tiver semana que vem lá no Espaço Campos de Taguatinga, no Ironman, a gente vai se ver lá pessoalmente. Abraço para vocês aí, boa noite, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Foi uma aula agradável estar com vocês aqui ao vivo. Abraço para vocês aí e até a próxima.